Boa tarde, pessoal. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo falando sobre tecido conjuntivo, que é um dos assuntos dentro de histologia, né, do conteúdo de histologia. Na aula passada nós falamos sobre tecido epitelial e só para relembrar aqui, eu lanço a pergunta aqui para vocês. Quantos tecidos formam o nosso organismo? 4, né? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Sendo que o tecido conjuntivo, que é esse que nós veremos hoje, é um tecido bastante amplo, ou seja, ele tem algumas subclassificações. Você já deve ter pensado, mas a professora falou só que existe o tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Mas e o cartilaginoso? Mas e o ósseo? Mas e o adiposo? Não são tecidos também? Sim. Esses tecidos, eles estão dentro, eles fazem parte do tecido conjuntivo. Então, com relação à origem, de onde vêm os tecidos conjuntivos, os diversos tecidos conjuntivos? É sempre bom vocês estudarem histologia fazendo uma comparação entre os tecidos. Lá em tecido epitelial, qual era a origem do tecido epitelial? Ele é proveniente das 3 camadas germinativas, ou seja, dos 3 folhetos germinativos embrionários que formam todo o nosso organismo, né, que formam o indivíduo. Ou seja, o tecido epitelial é formado pelo ectoderma, mesoderma e endoderma. Os 3 folhetos vão dar origem a diferentes tipos de tecido epitelial. E o tecido conjuntivo já é formado pela camada germinativa intermediária, ou seja, pelo mesoderma. O mesoderma, em um determinado momento do desenvolvimento, ele irá se diferenciar em outro tecido, também com características mesodérmicas, que é o mesênquima, que é caracterizado pela presença de células mesenquimais. Esse mesênquima irá se diferenciar em todos os tipos de tecidos conjuntivos que a gente vai conhecer daqui para frente. Aqui nós temos uma micrografia de microscopia óptica mostrando um corte do mesênquima, né, do mesoderma diferenciado em mesênquima, em que nós podemos observar aqui algumas células e a matriz extracelular, que é o material que encontra-se entre as células, ou seja, a matriz intercelular. Quanto à classificação, eu falei para vocês que o tecido conjuntivo ele tem uma classificação ampla. Ele é dividido em tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo especializado e tecido conjuntivo de suporte. E cada um desses apresenta algumas subclassificações. Por exemplo, tecido conjuntivo propriamente dito é subdividido em frouxo e denso, sendo que o denso subdivide-se ainda em modelado e não modelado. O tecido conjuntivo especializado já é subdividido em adiposo, elástico, reticular ou hemocitopoético e o mucoso. E o tecido conjuntivo de suporte subdivide-se em cartilaginoso e ósseo. Nós vamos falar um pouco sobre cada um deles, primeiramente falando sobre as características e a composição desse tecido. Quanto à composição, o tecido conjuntivo, como qualquer outro tecido, é formado por células e matriz extracelular, ou seja, os componentes moleculares que estão fora das células. Porém, eu coloquei aqui para vocês, para ficar de forma mais didática, 3 componentes, tá? Células e as fibras e a substância fundamental, sendo que fibras e substância fundamental são componentes da matriz extracelular. Então, só lembrando que o tecido conjuntivo é composto por células e matriz extracelular. Porém, as fibras e substância fundamental estão dentro de matriz. E eu só destrinchei aqui para ficar melhor visível e mais inteligível para vocês, certo? Aqui eu tenho alguns exemplos de células para vocês. Como, por exemplo, os fibroblastos, macrófagos, mastócitos,
plasmócitos, leucócitos e células adiposas. Claro que existem outras, só que eu coloquei apenas algumas aqui para vocês, para a gente não deixar a aula também tão extensa. Com relação às fibras, nós temos 3 tipos, que são as fibras colágenas, elásticas e as reticulares. E a substância fundamental nada mais é do que uma substância de consistência gelatinosa, um gel bastante viscoso, bastante hidratado, acumula uma grande quantidade de água e é formado por glicoproteínas e por proteoglicanos. Com relação às funções, o tecido conjuntivo está envolvido no preenchimento e suporte para outros tecidos e órgãos, ou seja, o tecido conjuntivo preenche o espaço entre os outros tecidos, né? Tecido epitelial, tecido muscular. Ele é responsável também, está envolvido no transporte de nutrientes, metabólitos e produtos de excreção entre o tecido e o sistema circulatório, né? Os vasos sanguíneos. Ou seja, ele faz esse contraponto aí, né? Realiza aí o transporte de nutrientes e metabólitos entre esses dois ambientes. Sustentação. Um exemplo aqui de tecido conjuntivo envolvido na sustentação. Nós temos o tecido ósseo, né? O tecido ósseo que forma o sistema esquelético. Ele dá sustentação para os outros tecidos do nosso organismo, dando forma também ao nosso organismo. E se esse esqueleto for removido, todos os outros tecidos, eles vão, a grosso modo, cair, né, por terra por meio da ação da gravidade, da força da gravidade. Ou seja, quem está sustentando esses tecidos em pé seria o quê? Tecido ósseo, que forma o sistema esquelético e que faz parte do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo de suporte dentro daquela subclassificação que a gente viu. O tecido conjuntivo também é importante para o armazenamento de gordura e íons. Exemplo de tecido conjuntivo envolvido no armazenamento de gordura. O tecido adiposo, né? O tecido adiposo é formado por células adiposas que armazenam uma grande quantidade de gordura nas suas células na forma de triglicerídeo e que também funciona como fonte de energia para os outros tecidos. Exemplo de tecido conjuntivo envolvido no armazenamento de íons, nós temos também o tecido ósseo. Quando vocês eram criança, né, quando todos éramos criança, os nossos pais, os nossos familiares sempre diziam para a gente: olha, meu filho, toma bastante, o quê? Que líquido, aquele líquidozinho branco precioso? Toma bastante leite, meu filho, porque o leite ele é rico em... Rico em quê? Ele é rico em cálcio, ele vai fortalecer os seus ossos, vai fortalecer seu dente, lhe deixar forte. Realmente, eles não estavam errados. O tecido ósseo é um grande armazenador de íons, principalmente cálcio e fósforo. Então, exemplo de tecido conjuntivo envolvido no armazenamento de íons, tecido ósseo. Tecido conjuntivo é importante também para a defesa do nosso organismo. Nós vimos no slide anterior que o tecido conjuntivo é formado por uma grande quantidade de células, entre elas algumas que estão envolvidas, são importantes no sistema imune, né, na nossa defesa, como macrófagos, mastócitos, leucócitos. Então, essas células estão envolvidas com a defesa do nosso organismo contra micro-organismos e elas fazem parte do tecido conjuntivo. Logo, o tecido conjuntivo também é importante para a defesa do nosso organismo, certo? Outra função é o processo de reparo, ou seja, uma das células mais abundantes no tecido conjuntivo é o fibroblasto, e o fibroblasto está envolvido no reparo de lesões em outros tecidos, uma vez que o fibroblasto ele pode se diferenciar em algumas células, certo? Logo, ele vai estar envolvido ali no processo de regeneração, né, de reparo do tecido que foi lesionado. Com relação à composição celular do tecido conjuntivo, nós temos 2 grupos de células que compõem o tecido conjuntivo, que são as células residentes e as células transitórias. Residentes dá uma ideia de algo fixo ou de algo que
que não é fixo, né? Que muda constantemente de lugar. Tá? Uma ideia de fixo, né? Residente, a gente pode fazer uma analogia aqui com as nossas casas, com as nossas residências. Ou seja, essas células são células que têm uma atuação local, elas são células locais, residentes. Após formadas, elas têm uma atuação localizada. Entre as células residentes, nós temos os fibroblastos, macrófagos, mastócitos, plasmócitos e células adiposas. O outro grupo de células são as células transitórias, que após a sua produção, elas caem na corrente sanguínea e ficam circulando, né, transitando até elas serem acionadas para o local onde elas irão atuar. Ou seja, quando nós temos algum foco de infecção em um determinado local, essas células elas são recrutadas para o local onde elas irão atuar. Antes disso, né, enquanto isso não acontece, elas ficam circulando na corrente sanguínea, logo sendo chamadas, caracterizadas dentro do grupo de células transitórias. Dentro desse grupo nós temos os leucócitos e os principais deles nós temos os linfócitos, eosinófilos, neutrófilos e basófilos. Vamos falar agora sobre cada uma das células residentes, das principais células residentes que compõem o tecido conjuntivo. Uma das principais, e que é bastante abundante em todos os tecidos conjuntivos, são os fibroblastos. O fibroblasto, aqui eu coloquei fibroblastos versus fibrócitos. Por que eu coloquei fibroblastos versus fibrócitos aqui? Porque, na verdade, gente, essas células são a mesma célula. Fibroblasto e fibrócito é a mesma célula. Porém, elas estão em um estágio metabólico diferente. O fibroblasto é uma célula jovem que apresenta um metabolismo bastante ativo, ou seja, uma célula que apresenta intensa atividade metabólica, e o fibrócito é a célula madura, é o fibroblasto maduro, que já vai apresentar uma atividade metabólica mais desacelerada, quiescente, estacionada. Então, são células grandes estreladas que apresentam, no caso do fibroblasto, né, porque é a célula jovem, que apresenta um citosol, um citoplasma abundante, um núcleo bastante grande. É o componente celular mais numeroso do tecido conjuntivo, ou seja, o fibroblasto é aquele arroz de festa, né, que está em tudo quanto é lugar. É uma célula bastante abundante, bastante numerosa nesse tipo de tecido. Logo, como ele está presente em grande quantidade nos tecidos conjuntivos, ele é importante no processo de síntese de todos os componentes da matriz extracelular. Ele é capaz de produzir todos os componentes de matriz extracelular, como fibras, né, e proteoglicanos e glicoproteínas, ou seja, ele sintetiza todos os componentes, como a gente pode observar aqui, da matriz extracelular, substância fundamental, né, glicoproteínas, proteoglicanos, fibras colágenas, elásticas, reticulares, ele é capaz de produzir todos esses componentes. Um aspecto importante também dessas células é que ele está envolvido no processo de diferenciação, ou seja, se alguns tecidos conjuntivos, como por exemplo, tecido ósseo, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, se você sofreu alguma lesão a nível de tecido ósseo, quebrou, né? Ou sofreu uma queda, sofreu uma fratura a nível de tecido ósseo, fibroblastos que estão presentes ali naquela região, eles têm a capacidade de migrar para a região que foi lesionada, se diferenciar naquela célula que foi perdida, regenerando aquele tecido. Então, o fibroblasto tem uma grande capacidade de diferenciação em células que foram danificadas, que foram perdidas, que foram mortas. Logo, eles atuam, o fibroblasto atua como fonte celular para outros tecidos. Logo, essas células têm uma grande capacidade de entrar em mitose nas lesões do tecido conjuntivo. Ou seja, os fibroblastos têm a capacidade de se multiplicar por divisão mitótica. Mitose foi tema de uma das nossas aulas anteriores. E aí se diferenciando
nas células que foram perdidas por aquele determinado tecido. Se vocês ainda não entenderam ainda a diferença do fibroblasto para o fibrócito, só frisando que são a mesma célula em estágios metabólicos diferentes. Fibroblasto, célula jovem. Blasto, esse sufixo aqui, nunca não esqueçam. Eu vou dar uma dicasinha para vocês. Esse fibroblasto dá uma ideia, é um prefixo para algo jovem. Então, blasto, fibroblasto seria a célula jovem, né? O fibroblasto jovem. E o fibrócito é a célula madura. Fazendo uma analogia aqui, imagina que vocês aí, atualmente, né, com a idade em torno aí de 15 anos, 15 não, né? Vocês estão na faculdade, acho que a média de idade de vocês, 18 anos, deve ter pessoas de 18 anos na nossa turma, 20 anos, são pessoas jovens, né? Que estão ali com a sua vida no momento de construção, completamente ativos. Ou seja, vocês estudam, vocês trabalham, a maioria trabalha, né? Ainda mais os que estudam à noite, devem trabalhar durante o dia. Alguns vão para a academia, claro que nessa quarentena está todo mundo em casa, né, gente? Eu espero. Então, vocês têm uma vida bastante agitada, né? Mas um dia, então, nesse momento, quem vocês seriam das duas células, fibroblasto ou fibrócito? Vocês seriam fibroblastos. Mas em um determinado momento da vida de vocês, né? Depois aí de 40, 50 anos, quem tem ali por volta de 20 anos, depois de 50 anos vai estar com 70 anos. Como vai ser? Como será a rotina de vocês? Vocês provavelmente vão estar aposentados, né? Provavelmente já não terão aquela rotina de academia, né? De estar mais constantemente ali em rua. Vocês vão ser pessoas mais caseiras. Logo, nesse momento, vocês são fibrócitos, ou seja, o metabolismo de vocês, a rotina de vocês, ela está mais desacelerada. Deu para entender agora? Espero que vocês tenham conseguido entender. Então, fibroblasto, célula jovem, fibrócito, célula madura. Aqui nós temos uma figura mostrando a diferença entre fibroblasto e fibrócito. Fibroblasto, né, que é o jovenzão, né, uma célula maior, uma célula com uma quantidade de citosol mais abundante, rica em organelas envolvidas no processo de síntese, já que é uma célula metabolicamente ativa, então ela está produzindo constantemente as suas proteínas, as suas macromoléculas. E o fibrócito é uma célula menor, com citosol mais delgado, uma quantidade bem menor de organelas envolvidas no processo de síntese. Quando eu falo de organelas envolvidas no processo de síntese, eu estou falando de mitocôndria, que fornece energia, de retículo endoplasmático rugoso, abundância em complexo de Golgi. Então, essas organelas, elas proporcionam à célula com que ela consiga produzir uma grande quantidade de macromoléculas. Aqui só mostrando duas figuras, duas micrografias ópticas, em que vocês podem observar os fibroblastos aqui. Sempre nos cortes histológicos, vocês vão observar essas células com formato alongado, com que a gente consegue observar o núcleo dessas células, e fora a matriz extracelular, que a gente vai estudar daqui a pouco. Aqui outro corte, um pouquinho mais próximo, em que a gente consegue observar fibroblastos, também aqui, ó, núcleos de fibroblastos alongados e matriz extracelular. O macrófago é outra célula que compõe o tecido conjuntivo. É uma célula envolvida em processo de defesa, importante principalmente no processo de fagocitose. Então, quando a gente entra, né, um indivíduo entra em contato com algum corpo estranho, com algum antígeno, o macrófago ele tem a capacidade de fagocitar esse antígeno, essas partículas estranhas, e digerir, ou seja, protegendo o nosso organismo contra
partículas estranhas contra antígenos e para que a gente não desenvolva o processo infeccioso. Então, realizam o movimento ameboide e estão envolvidos em processo de defesa. Esse movimento ameboide é o movimento que o macrófago faz para se deslocar de um ambiente a outro. Essas células apresentam a capacidade de fagocitar tanto restos de células que morreram ali, seja por apoptose, né, restos de células, seja por necrose. O fagócito ele consegue fazer aquela limpeza, como se fosse a faxineira do local em que encontram-se partículas estranhas. Material extracelular alterado, bactérias e partículas inertes, ou seja, todos esses materiais, o macrófago tem a capacidade de fagocitar. Secreção de substâncias que participam da resposta imune, ou seja, o macrófago ele tem a capacidade de liberar substâncias, como, por exemplo, citocinas, no meio, recrutando outras células para ajudar o macrófago no combate à infecção, à inflamação. Atuam também como células apresentadoras de antígenos, ou seja, todo micro-organismo em si, gente, ele não é antigênico, patogênico. Na verdade, eles apresentam antígenos, partículas antigênicas na sua estrutura celular, que quando o macrófago, que é uma célula fagocítica, fagocita esse micro-organismo, ele digere o micro-organismo expondo as partículas antigênicas na superfície da sua célula, ou seja, o macrófago apresenta os antígenos na sua superfície, na sua membrana, para que células denominadas NK, tá? NK de Natural Killer, células do sistema imune, venham e possam fagocitar aquele antígeno, tá? Então, eles atuam também como células apresentadoras de antígenos. A superfície do macrófago é bastante irregular, uma vez que ele precisa emitir pseudópodos, né, que são prolongamentos citoplasmáticos, para fagocitar partículas extracelulares. O citosol é rico em lisossomos e vacúolos digestivos, porque ele tem essa característica no seu citosol. Porque o macrófago é uma célula fagocítica. Sendo uma célula fagocítica, como ele capta partículas extracelulares, essas partículas precisam ser degradadas, precisam ser digeridas. E quem é a organela responsável pela digestão intracelular? Os lisossomos. Logo, os macrófagos vão ter uma grande quantidade de lisossomos, né? São células ricas em lisossomos. E vacúolos digestivos. Vacúolos digestivos já é o resultado da fusão dos lisossomos com os fagossomos, né? Vacúolos de digestão. Com relação à morfologia dos macrófagos em relação ao núcleo, o macrófago pode apresentar núcleo tanto de formato ovoide quanto em forma de rim. Com relação à origem, os macrófagos têm origem lá na medula óssea, através de células precursoras, ou seja, células que irão dar origem a macrófagos. Essas células, após formadas, esses precursores migram para o sangue. Lá no sangue eles já estão mais diferenciados na forma de monócitos. E do sangue eles vão migrar para os locais onde eles irão atuar. E dependendo de onde o macrófago for atuar, ele vai receber nomes diferentes. Macrófago que atua na epiderme é chamado de célula de Langerhans. Macrófago que vai atuar lá no sistema nervoso central é chamado de microglia. Macrófago que vai atuar no fígado é chamado de célula de Kupffer. Macrófago que vai atuar no tecido ósseo é chamado de osteoclastos. Então, esses nomes todos diferentes que eu falei para vocês são macrófagos. Só que macrófagos que atuam em ambientes diferentes, certo, gente? E essa célula participa do sistema, que a gente chama de sistema fagocítico mononuclear. Aqui só uma figura esquemática para mostrar para vocês dois macrófagos, tá? Aqui uma célula mais globosa, né? Diferente do fibroblasto, que é mais alongado. E aqui, para mostrar material que foi fagocitado,
por esse macrófago, né? Ou seja, eu posso jogar ali no meio alguma substância. Alguns pesquisadores, alguns cientistas, quando querem observar esse processo de captação de moléculas pelos macrófagos, podem jogar tinta nanquim. O macrófago ele fagocita e depois se faz uma lâmina, uma coloração e a gente consegue observar aqui, ó, o material que foi fagocitado por essa célula. O mastócito é outra célula importante presente que compõe o tecido conjuntivo. É uma célula globosa grande que está envolvida também em processos de defesa, mais especificamente nos processos, né, nas reações alérgicas. Então, quando a gente entra em contato com um antígeno capaz de desenvolver um processo alérgico denominado de alérgeno, então o antígeno envolvido na alergia é chamado de alérgeno. As células que serão principalmente recrutadas para combater o processo alérgico são os mastócitos, tá? Então, o mastócito é uma célula importante nas reações alérgicas. É uma célula repleta, ou seja, rica em grânulos secretores, ou seja, rica em vesículas cheias de substâncias que são liberadas na reação alérgica, principalmente histamina. Outras também que são liberadas são a heparina, leucotrienos e outras secundárias aí. Essas células apresentam uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, mitocôndrias e complexo de Golgi. O que essas organelas elas representam para essa célula? Essa célula é uma célula metabolicamente ativa ou uma célula metabolicamente quiescente? Já que ela apresenta grande quantidade dessas organelas envolvidas com síntese, isso caracteriza o mastócito como uma célula metabolicamente ativa, certo? Com relação à origem, o mastócito tem origem também na medula óssea e é encontrado principalmente na pele, trato digestório e respiratório. Por que nesses locais? Porque ele é encontrado principalmente nesses locais, gente? Porque são os principais locais que proporcionam via de entrada para os alérgenos, né? Ou seja, quem aí é alérgico a um determinado detergente, a um perfume, a um determinado tipo de sabão. Onde é que esses alérgenos, né, que esses materiais entram em contato com o organismo de quem é alérgico a eles? Principalmente, né, ali na pele, vai tomar banho, passa aquele sabonete ali que tem uma substância que pode desenvolver um processo alérgico, ou seja, a pele está sendo ali a região, a porta de contato para o seu alérgeno. Trato digestório, quem tem alergia a algum tipo de alimento, né? Tem alergia aí a mariscos, comeu marisco, entra em contato lá com o trato digestório e desenvolve ali todo o processo alérgico, né? Com diferentes alterações, como aumento da temperatura, rubor na pele, né? A pele fica vermelha. E o sistema respiratório, você sentiu o odor de um perfume aí que você tem alergia, então aquela substância, né, aquelas moléculas odoríferas entram em contato com a sua mucosa respiratória, desenvolvendo também o processo alérgico. Então, o mastócito ele está principalmente localizado nessas regiões para combater a entrada desses antígenos, né, desses alérgenos. Aqui, 3 micrografias ópticas em que a gente pode observar os mastócitos. Esses pontinhos bastante escuros aqui são os grânulos citoplasmáticos, né? Os grânulos ricos nas substâncias envolvidas no processo alérgico, né? Histamina, heparina, leucotrienos. Aqui, ó, mostrando vários mastócitos entre células musculares de um corte de língua. Né? E aqui, mais uma vez, mostrando uma micrografia, agora eletrônica, né, de microscopia eletrônica de transmissão. E essas várias estruturas esféricas aqui são vacúolos, né, grânulos citoplasmáticos, ricos em, esse aqui rico em histamina, né?
Outra célula importante são os plasmócitos. Os plasmócitos também são células envolvidas com a defesa do nosso organismo. Os plasmócitos nada mais são do que linfócitos B, só que linfócitos B prontos para o ataque, ou seja, prontos para produzir anticorpos. Então, são linfócitos B ativados. Quando o nosso organismo entra em contato com o antígeno, os linfócitos B eles são diferenciados, né, ativados para a forma de plasmócito, e o plasmócito vai começar a produzir anticorpos para combater aquela infecção, certo? Então, eles são numerosos, estão em grande quantidade na mucosa intestinal e nas infecções crônicas, ou seja, aquelas infecções persistentes. Então, o plasmócito está ali constantemente para combater a infecção. Outras características, essa célula apresenta o citoplasma basófilo, que é característico de células que apresentam o metabolismo também ativo. Retículo endoplasmático rugoso desenvolvido, mais outra característica de células que apresentam metabolismo ativo, ou seja, o retículo endoplasmático rugoso, qual é a função dele? Síntese e processamento das proteínas, né, que são os principais componentes, não só estruturais, como o principal componente funcionais das células. O núcleo é excêntrico, ou seja, o núcleo ele está mais deslocado para a periferia da célula, se origina de linfócitos B ativados, como já falamos anteriormente, e são células responsáveis pela produção de anticorpos, ou seja, de imunoglobulinas. Imunoglobulinas é um adjetivo também, um outro adjetivo para anticorpos, é um sinônimo, desculpa, para anticorpos. Aqui nessa micrografia a gente consegue observar que essas bolotinhas com uma estrutura mais escura no centro são mastócitos, tá? São vários, desculpa gente, mastócitos não, são plasmócitos, linfócitos B ativados, tá? Então nós podemos observar aqui nessa micrografia uma grande quantidade deles. Outra célula que faz parte do tecido conjuntivo são as células adiposas. Células adiposas são células que armazenam uma grande quantidade de lipídios na forma de triglicerídeos. São células que apresentam formato arredondado, armazenam substância de reserva, né? Armazenam lipídios, gordura na forma de triglicerídeos, que é a forma de armazenamento dos lipídios. Atuam na proteção e amortecimento do tecido, ou seja, existem regiões do nosso organismo que estão em constante atrito ou contato com superfícies, como por exemplo aqui, ó, a mão, que apresenta essas estruturas mais fofinhas aqui, ricas em gordura, né, tecido adiposo, que a gente chama de coxins absorventes, porque existe essa concentração aqui de tecido adiposo, porque as mãos é uma parte do nosso organismo que vive em constante manipulação, né? A gente pega em várias estruturas, em vários objetos. O pé também apresenta coxins absorventes, justamente para amortecer o impacto do nosso pé, né? Com os locais as superfícies por onde a gente anda. Funciona também como isolante térmico, uma vez que a gordura é um mau condutor de calor. Um exemplo bem clássico é que pessoas mais magrinhas costumam ter uma sensibilidade ao frio maior do que pessoas mais fofinhas, digamos assim, né? Pessoas magrinhas têm mais frio, pessoas mais fofinhas são mais resistentes ao frio. Por quê? Porque apresentam uma quantidade maior de tecido adiposo. E existem dois tipos de tecido adiposo, que são eles, o unilocular e o multilocular. A diferença é bem básica e simples, é fácil. O unilocular é um tecido adiposo formado por células que apresentam uma única gotícula de gordura. Vocês têm uma célula, tem uma única gota de gordura armazenando os seus lipídios, os seus triglicerídeos. O multilocular é formado por células que apresentam várias gotículas de gordura dentro da célula, tá? Unilocular, multilocular. Quem é o tecido adiposo mais abundante no nosso organismo? Mais abundante é o unilocular. O multilocular está presente em algumas partes do nosso corpo, como, por exemplo, a região do pescoço, ombros e costas.
Aqui, só para mostrar uma micrografia óptica, que vocês podem observar várias células adiposas uniloculares, ou seja, uma célula com uma grande gota de gordura. Isso que vocês estão observando aqui, ó, esbranquiçado, tudo isso era gordura. Por que eu digo era gordura? Porque essa célula passou pelo processamento histológico, né? Entrou em contato com solventes que removeram essa gordura, esse lipídio, deixando um grande vácuo. E esse vácuo ele está sendo mostrado aqui em branco, tá? Mas esse branco aqui era onde estava a gordura quando a célula estava na sua condição in situ, né? Na sua condição em vivo, no tecido vivo. E aqui, duas micrografias ópticas mostrando o tecido adiposo multilocular, mostrando células com várias gotículas aqui, ó, de gordura. E aqui uma associação, uma mistura, uma mesclagem de tecido conjuntivo adiposo multilocular e unilocular. Vamos falar agora sobre as células transitórias do tecido conjuntivo, que são aquelas células migratórias, né, que ficam com constante movimento na corrente sanguínea, de um lado para o outro, né, circulando até o momento em que elas sejam convocadas para o seu ambiente de ação. Dentro das células transitórias, né, as representantes são os leucócitos, que também são células de defesa, né, que estão ali na corrente sanguínea. Quando necessário, essas células vão migrar da corrente sanguínea para o tecido conjuntivo, por um processo chamado de diapedese. Então, o que é diapedese? É o processo pelo qual as células, os leucócitos, né, que são células residentes, vão sair da corrente sanguínea, onde elas estão circulando, e vão para o tecido conjuntivo, para a região, para o local específico onde está o foco infeccioso. Estão mais presentes nos tratos gastrointestinal e respiratório, mais uma vez, porque são os principais locais que são focos de entrada, né, que são portas de entrada para antígenos, ou seja, você pode comer algum alimento estragado, entrar em contato com alguma partícula que está ali no ambiente, que entra em contato com as suas vias respiratórias, e aí entrando nas vias respiratórias mais inferiores, podendo causar infecção. Entre os leucócitos mais frequentes, nós temos os linfócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, como eu posso mostrar aqui para vocês nessa figura. Aqui nós temos o linfócito, que é caracterizado, que é uma célula pequena, caracterizada por um núcleo bem grande e uma porção bem delgada de citoplasma, ou seja, tem pouco citosol, né? E um núcleo bem extenso. Neutrófilo, que apresenta um núcleo tripartido, isso é um único núcleo, tá? Porém, ele encontra-se dividido aqui. Dividido não, né? Ele encontra-se tripartido, mas conectado. Cada parte dessa é conectada uma com outra por pontes de cromatina. Aqui é o eosinófilo, com o núcleo bipartido, e o basófilo com vários grânulos basofílicos. Bem, nós acabamos de falar sobre as células do tecido conjuntivo. Agora nós vamos entrar no segundo componente, que são as fibras, que fazem parte da matriz extracelular. Só lembrando que o tecido conjuntivo é formado por dois componentes, que são as células e a matriz. E dentro da matriz nós temos as fibras e a substância fundamental. Vamos falar sobre as fibras. As fibras do tecido conjuntivo são organizadas em dois sistemas, divididas em dois sistemas, que é o sistema colágeno e o sistema elástico. Dentro do sistema colágeno nós temos as fibras colágenas e as fibras reticulares. A diferença básica entre elas é que as fibras reticulares são fibras mais espessas, como a gente pode observar aqui, ó, que são formadas por várias fibrilas de colágeno que estão organizadas uma embaixo da outra, paralelas, formando essa fibra mais espessa. Daqui
para cá é uma fibra, tá? Então, tenho várias fibras espessas. E as fibras reticulares, que são mais delgadas, são esses fiozinhos aqui organizados em rede. Por que as fibras reticulares estão dentro do sistema colágeno, gente? Porque as fibras reticulares são formadas por colágeno do tipo 3. Por isso, elas estão organizadas dentro do sistema colágeno. Já o sistema elástico é formado pelas fibras elásticas. Sistema elástico, fibra elástica, tá? Olha a relação aí bem simples e fácil de vocês fazerem associação. As fibras elásticas também são fibras bem delgadas, mais delgadas que as fibras colágenas, e elas têm uma propriedade que é a elasticidade, por isso elas são chamadas de fibra elástica, porque quando eu exerço forças opostas sobre essa fibra, ou seja, quando eu distendo e solto, ela volta para uma conformação similar à que ela estava anteriormente. Quem aí nunca gostou de brincar de elástico, né? Quando você acabava de comprar lá no tio lá da taberna, né? Do mercado, lá o elástico para brincar com as coleguinhas na rua, ele estava ainda ali com a elasticidade bem natural, né? Bem firme. E aí, quando você esticava o elástico e soltava, ele voltava para a conformação normal, né? Uma conformação similar. Mas quando você esticava de novo, ele ia perdendo a elasticidade de acordo com o processo de distensão e relaxamento. O sistema elástico tem também essa capacidade de suportar esse processo de distensão e voltar para uma conformação natural. Vamos falar sobre o sistema elástico, começando com as fibras colágenas. O colágeno, gente, é uma das proteínas mais abundantes, é a proteína mais abundante no nosso corpo. Ele representa, de um total de 100%, 30% de todas as proteínas do nosso corpo é formada de colágeno, certo? Ele é bastante importante para várias funções. Ele dá firmeza para a nossa pele, ele proporciona resistência a trações contra forças opostas exercidas em determinados tecidos. Ele é produzido por diversos tipos celulares, como o fibroblasto, que é a célula considerada, que a gente falou, para vocês não esquecerem, o arroz de festa está em todos, né? O fibroblasto produz colágeno em grande quantidade. Ele é produzido também por condroblastos, osteoblastos, que também são células do tecido conjuntivo. As fibras colágenas são formadas por subunidades denominadas tropocolágeno. Então, o tropocolágeno é a subunidade que, quando polimerizada, unida, vai formar as fibras de colágeno. E essa subunidade é formada por 3 subunidades, como a gente pode observar aqui, ó. 3 subunidades alfa, né? 3 cadeias alfa. Subunidade proteica formada por 3 cadeias alfa. 1, 2, 3. Essas 3 cadeias aqui formam uma única estrutura chamada de tropocolágeno. Existem cerca de 19 tipos de colágeno. Isso daqui vocês não precisam decorar. É só para exemplificar, eu vou mostrar alguns para vocês aqui. Como, por exemplo, colágenos que vão formar longas fibrilas, como o colágeno tipo 1, 2, 3, o 5 e o 11. Colágenos que vão se associar a essas fibrilas, ou seja, que vão atuar junto com essas fibrilas, como o 9, o 12 e o 14. Colágenos que formam rede, como, por exemplo, o tipo 4, que vocês devem lembrar lá do tecido epitelial. Colágeno tipo 4 ele está presente lá na lâmina basal, que é aquela estrutura, lá, aquela fina estrutura que separa o tecido epitelial, os epitélios, né, dos tecidos conjuntivos adjacentes, ou seja, abaixo dele. Separa ou faz a conexão. E colágeno de ancoragem, como o tipo 7, que forma aquelas fibrilas de ancoragem que vão ancorar a lâmina basal ao tecido conjuntivo. As fibras reticulares, são formadas por colágeno do tipo 3, associados, ou seja, em conjunto com glicoproteínas e proteoglicano. Então, as fibras reticulares estão dentro do sistema colágeno, porque são formadas por colágeno do tipo 3.
São fibras bem delgadas, né? Bem mais delgadas que as fibras colágenas, que se dispõem em rede, né? Elas formam uma estrutura emaranhada lá em rede. São argirófilas, o que quer dizer isso? As outras fibras, elas são coradas com corantes comuns que a gente conhece, como hematoxilina, a eosina, o gimsa. Porém, as fibras reticulares, elas são resistentes a se corarem com esses corantes. Ou seja, é uma fibra enjoadinha, né? Ela só se cora, ela só gosta, ela tem afinidade por sais de prata. Então, a gente só vai conseguir observar melhor essas fibras quando elas são coradas com sais de prata. Isso diz respeito a essa característica que ela tem, tá? Que caracteriza essas fibras como argirófilas. Essas fibras são encontradas em órgãos linfóides e células musculares. Órgãos linfóides são aqueles que estão associados ali em processos de defesa, certo? Entre outros. Aqui, só para mostrar para vocês, 3 micrografias em que a gente consegue observar aqui, ó, as fibras reticulares. São essas estruturas filamentosas escuras, aqui organizadas nesse emaranhado em rede. E aqui, numa micrografia, uma ampliação maior, vocês conseguem observar essas fibras reticulares mais próximas aqui, coradas em escuro. O sistema elástico já é formado pelas fibras elásticas, né? Ele é formado, né, pelas fibras elásticas. As fibras elásticas são formadas por subunidades, assim como as fibras colágenas eram formadas por tropocolágeno, que é a subunidade que forma essas fibras. As fibras elásticas são formadas por subunidades denominadas de elastina, certo? São mais delgadas que as fibras colágenas, cedem a trações, mas retornam à sua forma inicial, ou seja, apresenta elasticidade. Se eu pego ali uma fibra elástica e distendo, e quando eu solto, ela volta para a conformação similar. Produzida principalmente por fibroblastos e células musculares lisas dos vasos sanguíneos, com a importância da presença de fibras elásticas lá nos vasos sanguíneos, porque alguns vasos sanguíneos, principalmente aqueles de médio e grande calibre, eles estão sofrendo constantes processos de dilatação e relaxamento. E as fibras elásticas, elas dão ali um suporte para que esse vaso sanguíneo, quando a pressão sanguínea aumente, as fibras proporcionem a dilatação desse vaso, e quando a pressão sanguínea diminua, esse vaso volte para uma conformação inicial, certo? Fazendo com que o vaso não se rompa. Então, as fibras elásticas são bem importantes nesse processo aí, nessas estruturas. Encontradas na pele, pulmão e bexiga, o que esses órgãos, né? Essas estruturas têm em comum? São órgãos que estão em constante também processo de expansão, né, dilatação e relaxamento. Ou seja, a pele, quando o indivíduo engorda muito, aí emagrece. Por que esse indivíduo não engorda a ponto de estourar? Porque esse tecido, né, a pele, ela é fortalecida, dentre outras estruturas, por fibras elásticas, apresenta uma grande quantidade de fibras elásticas na sua derme. E também presença de colágeno, também que colabora para isso. Presença também de estrutura de junção intercelular lá na porção mais externa da pele, que é a epiderme. Tá? Então, as fibras elásticas ali são importantes para proporcionar esse processo de extensão e relaxamento sem causar danos maiores para o organismo. Pulmão, quando a gente inspira, pulmão dilata. Então, a parede do pulmão também é fortalecida por fibras elásticas, né? Reforçada por fibras elásticas. Bexiga também, bexiga quando está cheia, né? Quando ela dilata, essa dilatação ela é proporcionada ali por um reforço também de fibras elásticas que estão presentes na parede lá da bexiga, né? Na porção lá que reveste a camada lá epidérmica, logo abaixo da epiderme da bexiga.
Pode ocorrer na forma não fibrilar, formando as membranas não fenestradas, e presente também nas paredes de alguns vasos sanguíneos. Aqui nós temos duas figuras esquemáticas, só para vocês observarem a subunidade formadora das fibras elásticas. Aqui é a elastina. A elastina sofrendo o processo de estiramento, e quando essas forças elas se soltam, né, da molécula de elastina, quando a gente solta a molécula, ela volta para a conformação normal. E aqui a elastina se associando com outras moléculas de elastina, né, formando uma estrutura ali fibrilar. A estrutura fibrilar também apresenta essa capacidade, tá, gente? Quando a gente distende, solta, ela volta para a conformação normal, como vocês observam aqui. Aqui só para mostrar a presença das fibras elásticas aqui em uma artéria de médio calibre, né? A parede aqui toda reforçada por fibras elásticas para proporcionar elasticidade dessa estrutura. E aqui a gente pode observar a presença das fibras elásticas e o corte de derme, né? Então, a derme aqui totalmente enriquecida com fibras elásticas. Para finalizar a parte de matriz extracelular, nós vamos falar sobre a substância fundamental. A substância fundamental é uma estrutura formada por proteoglicanos e glicoproteínas. É uma substância bastante hidratada, com consistência gelatinosa, que tem como função preencher os espaços entre os outros componentes do tecido. Quem são os outros componentes que falamos anteriormente? As células e as fibras. Então, a substância fundamental preenche o espaço entre elas, conectando essas estruturas. Facilita também a passagem de moléculas, células e íons por apresentar essa consistência gelatinosa, facilita o fluxo dessas moléculas e funciona também como barreira à penetração de micro-organismos, ou seja, a substância fundamental apresenta algumas macromoléculas que bloqueiam a entrada de micro-organismos. Aqui, dois cortes para mostrar para vocês a substância fundamental, aqui em claro, tá? E aqui um corte também para mostrar para vocês aqui em claro, a parte mais clara é a substância fundamental. Essa estrutura aqui mais corada são células, são macrófagos, e essas fibras mais espessas aqui são fibras colágenas, e as fibrinhas aqui mais fininhas são fibras elásticas. Então, aqui a gente pode observar vários componentes do tecido conjuntivo, né? Componente celular e os componentes da matriz extracelular, substância fundamental, fibras elásticas e fibra aqui colágeno. Vamos falar agora dos tipos de tecido conjuntivo. Nós falamos sobre as células e falamos sobre a matriz. Falamos sobre a composição celular e de matriz. Vamos falar agora sobre o tipo de tecido conjuntivo. Um deles é o tecido conjuntivo frouxo. Qual é a característica do tecido conjuntivo frouxo? Para isso, a gente tem que lembrar dos outros componentes, né? Dos componentes que compõem o tecido. Tudo agora vai se basear nesses componentes. O tecido conjuntivo frouxo é aquele em que não há predominância de nenhum dos componentes do tecido. Como assim, professora? Quem são esses componentes? Células, matriz, substância fundamental. Se eu pegar 100% desses componentes, é como se eu dividisse 33,33% de célula, 33,33% de fibras e 33,33% de substância fundamental. Ou seja, eu tenho proporções similares, né, desses componentes. Eu não tenho predomínio de nenhum dos componentes em detrimento do outro. Isso caracteriza o conjuntivo frouxo. As células mais comuns
nesse tecido são os fibroblastos e macrófagos. Então, no tecido conjuntivo frouxo, eu vou apresentar uma maior quantidade de fibroblastos e macrófagos. A consistência é delicada, ou seja, por apresentar proporções similares dos componentes, a consistência, né, a firmeza desse tecido acaba sendo mais delicada, ou seja, ele apresenta uma flexibilidade maior em comparação com o outro que a gente vai falar mais adiante. Logo, é pouco resistente a atrações, ou seja, se eu exercer forças opostas, puxar, esse tecido rasga com facilidade. Então, aqui nós conseguimos observar duas figuras mostrando o tecido conjuntivo frouxo. Olha, bastante células, provavelmente essas aqui são fibroblastos, aqui macrófagos, que são maiores, fibras colágenas, fibras elásticas, substância fundamental, em proporções bem similares. E aqui, logo abaixo desse epitélio de revestimento, nós temos o conjuntivo frouxo. Quanto à localização, me dê exemplo de onde encontro o conjuntivo frouxo. Eles estão localizados, esse tipo de tecido, embaixo de todos os epitélios. Então, embaixo de qualquer epitélio, eu vou encontrar o conjuntivo frouxo. Então, epitélio, lâmina basal, conjuntivo frouxo. Em torno dos vasos sanguíneos, ou seja, embaixo de epitélio, porque o vaso sanguíneo é revestido internamente por epitélio simples pavimentoso. Logo abaixo eu vou ter a lâmina basal e o conjuntivo frouxo. Entre fibras e feixes musculares, ou seja, entre células musculares e conjunto de células musculares, ali preenchendo o espaço entre essas fibras e esses feixes, eu tenho também o conjuntivo frouxo. E circundando o parênquima das glândulas. As glândulas são formadas por uma parte chamada de parênquima, que é a porção celular, e a parte de sustentação, que é chamada de estroma. Então, circundando o parênquima, ou seja, o estroma, é composto por tecido conjuntivo frouxo. Então, aqui nessa figura, a gente consegue observar um tecido de revestimento, né, um epitélio, e embaixo, conjuntivo frouxo. Só revisando aqui que epitélio de revestimento, que tecido epitelial é esse? É de revestimento, não é o glandular, né? Vamos classificá-lo aqui. Quantas camadas ele tem? Uma ou várias? Várias camadas, tem mais de uma camada, várias camadas. Ele é tecido epitelial de revestimento estratificado. O quê? Vamos olhar agora para o formato das células. Já que é estratificado, eu tenho que olhar a camada mais superficial, a última camada. A última camada é formada por células alongadas, né? Células primárias, semelhante a um prisma, né? Semelhante ali a um cilindro. Logo, eu tenho o tecido epitelial de revestimento estratificado, prismático, cilíndrico ou colunar. Qualquer um desses sinônimos aí vocês podem usar para classificar. Além do tecido conjuntivo frouxo, o tecido conjuntivo propriamente dito também tem a sua porção densa, né? Então, o tecido conjuntivo propriamente dito é dividido em frouxo e o denso. Sendo que o tecido conjuntivo denso é subdividido em modelado e não modelado. A gente já vai ver qual é a diferença desses dois. Por que ele é chamado de tecido conjuntivo denso? Por que denso? Denso dá uma ideia de que esse tecido ele apresenta uma quantidade abundante de um dos componentes. Ou seja, ele é denso em água, em algo. Ele é denso em quê, gente? Ele é denso em fibras. O tecido conjuntivo denso, ele é rico em fibras, principalmente as fibras colágenas. Então, há mais fibras do que células. E a orientação e o arranjo dos feixes de fibras colágenas tornam-no resistente a trações. Ou seja, dependendo de como essas fibras vão se organizar no tecido, eu vou ter resistência a forças opostas em determinados locais, determinadas direções. Exemplo, o tecido conjuntivo denso, não modelado, dá uma ideia de quê? De algo organizado ou algo desorganizado. Não modelado dá uma ideia de algo não organizado. Então, o tecido conjuntivo denso não modelado, as fibras colágenas, elas se organizam de forma aleatória. Ou seja, eu tenho fibras organizadas, direcionadas, orientadas na horizontal, na vertical, na diagonal, em várias direções. Ou seja, é uma bagunça. Ou seja, é desorganizado.
Como vocês podem observar aqui, ó, fibras colágenas organizadas em vários sentidos. Quando eu tenho essa orientação, eu tenho tecido conjuntivo denso não modelado. Logo, se eu exercer força na horizontal, esse tecido vai resistir, porque tem fibras que estão dando firmeza, né, organizadas nesse sentido. Se eu exercer força na vertical, esse tecido também vai suportar, não vai rasgar. Se eu exercer força na diagonal, ou seja, se eu exercer forças em várias direções, o tecido não vai se romper, não vai se rasgar. Agora, o tecido conjuntivo denso modelado dá uma ideia de organização. As fibras estão organizadas num único sentido, de forma paralela. Como vocês podem observar aqui, ó, um corte mostrando as fibras organizadas num único sentido, único sentido paralelo umas às outras. Entre elas, eu tenho essas estruturas mais escuras, que são fibroblastos, que estão entre essas fibras do tecido conjuntivo denso modelado. Logo, se eu exercer, dá um exemplo aqui, ó, meu cabelo. É como se meu cabelo aqui, ó, cada fio desse fosse várias fibras de colágenos que estão organizadas paralelamente. Se eu pegar e puxar, ó, meu cabelo nessa direção, ou seja, na direção em que as fibras estão organizadas, os fios se rompem? Não, né? Continua firme. Mas se eu pegar assim, ó, nessa direção, não tem nenhuma firmeza. As fibras vão se separar. Logo, tecido conjuntivo denso não modelado vai suportar trações, vai resistir forças, né, de tração em várias direções. Enquanto o conjuntivo denso modelado vai resistir tração apenas numa única direção, certo? Vamos ver se vocês entenderam. Vou mostrar essa figura esquemática aqui. Aqui eu tenho tecido conjuntivo denso modelado ou não modelado? Não modelado, porque eu consigo observar aqui, ó, as fibras organizadas de forma aleatória, né, em várias direções. E aqui eu tenho tecido conjuntivo denso modelado. As fibras estão organizadas paralelamente, né? Uma paralela à outra. Certo, galera? Continuando. Vamos falar sobre o conjuntivo denso modelado. Agora ficou fácil, né? Porque vocês já entenderam, é só uma questão de organização dessas fibras. Então, denso modelado, os feixes de fibras colágenas são paralelos entre si. Logo, são resistentes a trações exercidas numa única direção, como a gente pode observar aqui nessa figura esquemática. Aqui é um exemplo, né? Um corte de tendão. O tendão é um exemplo de tecido conjuntivo denso modelado. Tendão e os ligamentos. Qual é a função do tendão? Fazer a conexão, né, a ligação do músculo ao osso. Então, o tendão vai fazer essa conexão, né, do músculo ao osso. E qual é a função dos ligamentos? Unir ossinhos, né, ligar osso. Enquanto o tendão ligar o músculo ao osso, o ligamento vai ligar ossos. Então, a gente pode observar aqui, ó, no tendão, aqui podemos perceber uma ampliação, né? Essa imagem foi ampliada. As fibras colágenas organizadas paralelamente umas às outras, parecendo um tapetão rosa, né? Por quê? Porque as fibras estão tão unidas, uma embaixo da outra, que eu não consigo observar o limite entre uma e outra, parecendo um tapete aí. Mais uma vez, uma figura mostrando, mais um exemplo aqui de tecido conjuntivo denso modelado. As fibras de colágeno organizadas, uma paralela à outra. Entre elas, eu posso perceber. Nessa figura aqui, a gente consegue observar substância fundamental, né? E fibroblastos, núcleos de fibroblastos. Provavelmente, esse corte, quando foi realizado o corte, né, essas fibras podem ter se separado, se afastado um pouco. Por isso a gente consegue observar
melhor aqui a substância fundamental, né? Mais claramente a substância fundamental. Mas se o corte foi realizado de forma mais adequada, delicada, a gente observa que nem nessa figura aqui, nessa micrografia, em que as fibras estão mais unidinhas. E o denso não modelado porque as fibras colágenas estão organizadas de forma aleatória, em várias direções. Ó, é uma bagunça. As fibras estão organizadas em várias direções. Logo, esse tecido ele é resistente a atrações exercidas em várias, posso puxar em várias direções que esse tecido vai resistir. Onde eu encontro esse tipo de tecido? Na derme, né? Que é a porção, a segunda camada lá da pele, a porção conjuntiva da pele. Lembrando que a pele é formada por uma porção epidérmica e uma porção conjuntiva. Na bainha de nervos, ou seja, ao redor dos nervos, em cápsulas do baço, nos ovários, nos rins, linfonodos, ou seja, em vários locais eu consigo encontrar o tecido conjuntivo denso não modelado. Nessa figura eu posso resumir vários componentes de tecido conjuntivo, não só de tecido conjuntivo, como também de tecido epitelial. Então, nesse corte eu consigo observar tecido epitelial de revestimento, esse aqui, ó, várias camadas, então estratificado. Última camada, as células são achatadas, logo pavimentoso. E esse aqui é queratinizado, então esse aqui é um corte de pele, tá? A epiderme e aqui a derme. Então, na derme eu consigo observar o conjuntivo frouxo aqui, ó. Ou seja, no conjuntivo frouxo eu não tenho predominância em nenhum dos componentes, então eu consigo observar aqui, ó, bastante células, substância fundamental em branco, e a porção aqui azulada mais clara são as fibras colágenas. Fibras colágenas, fibras reticulares, fibras elásticas. Conforme eu vou aprofundando na derme, eu vou observar que esse tecido ele vai ficando mais denso, ou seja, um dos componentes vai ficando em maior quantidade. Que componente é esse? As fibras, gente, olha aqui. Vai ficando mais azul. Por que está ficando mais azul? Porque eu tenho mais fibras. E o corante, ele é mais sensível para essas fibras. Por isso eu consigo observar mais fibras. Então, aqui é o tecido conjuntivo frouxo e aqui é o tecido conjuntivo denso não modelado, uma vez que as fibras estão organizadas de forma aleatória. O outro tipo de tecido conjuntivo é o elástico. A gente já viu um tecido que não tem predominância em nenhum dos componentes, que foi o tecido conjuntivo frouxo, né? Eu tenho bastante no tecido conjuntivo frouxo. Células, matriz, dentro da matriz as fibras e substância fundamental. O tecido conjuntivo denso, eu tenho uma quantidade maior de fibras. Que fibras? Fibras colágenas. E no tecido conjuntivo elástico, como o próprio nome já diz, ele tem muito de quê, gente? Ele é rico em quê? Em fibras elásticas. Então, ele é caracterizado por uma grande quantidade, né, de fibras elásticas que formam feixes. Os espaços entre essas fibras elásticas é ocupado por fibras colágenas e fibroblastos achatados. Mas o conteúdo, o componente mais abundante são quem? As fibras elásticas. Aqui um corte mostrando o tecido elástico, ou seja, um tecido com uma grande abundância aqui de fibras elásticas. Onde eu encontro o tecido conjuntivo elástico? Ele é localizado nos ligamentos amarelos da coluna vertebral e também na parede de vasos sanguíneos de grande calibre, né? A gente já viu que esse tecido elástico, essas fibras elásticas são importantes ali para proporcionar com que esse vaso ele possa se distender e se relaxar sem se romper. O outro tipo de tecido é o tecido conjuntivo reticular. Se o tecido conjuntivo denso é rico em fibras colágenas, o tecido conjuntivo
elástico é rico em fibras elásticas. O tecido conjuntivo frouxo, ele não tem predominância em nenhum dos componentes, né? Ele tem uma quantidade, uma composição similar de células, fibras, substância fundamental. O tecido conjuntivo reticular também tem um tecido dele, ou seja, um tecido que é caracterizado pela presença do quê, gente? Pela riqueza em fibras reticulares. Logo, esse tecido conjuntivo é rico em fibras colágeno do tipo 3. Por quê? Porque as fibras colágenas do tipo 3 que formam as fibras reticulares. Então, as fibras colágenas tipo 3 formam redes mescladas com fibroblastos e macrófagos, ou seja, formado tanto por fibras reticulares associadas com macrófagos e fibroblastos. Fibroblastos especializados, chamados de células reticulares, vão ajudar a formar o retículo para a sustentação das células livres, ou seja, essas células especializadas, essas células reticulares, vão formar uma espécie de arcabouço, ou seja, uma espécie de esqueleto, onde células sanguíneas poderão ser formadas, produzidas. Ó, aqui, forma um arcabouço de sustentação para órgãos formadores de células sanguíneas, como a gente pode observar aqui, ó, uma rede intricada de quê? De células e fibras reticulares para formar células sanguíneas, uma vez que esse conjuntivo do tipo reticular é encontrado em órgãos formadores de células sanguíneas. Como, por exemplo, aqui o baço. O baço é um órgão onde também é formado células sanguíneas. E aqui a gente consegue observar, ó, uma intricada rede de fibras reticulares. Para finalizar, nós temos o tecido conjuntivo mucoso. Tecido conjuntivo mucoso, muco vem de quê, gente? Lembra algo de consistência, né? Gelatinosa. Qual dos componentes do tecido conjuntivo tem essa consistência, né? A substância fundamental. Logo, o tecido conjuntivo mucoso é rico em substância fundamental. Tá? Então, é caracterizado por uma consistência gelatinosa, já que é rico em substância fundamental, predomínio da substância fundamental amorfa, apresenta poucas fibras colágenas e raras fibras elásticas e reticulares, ou seja, eu vou observar mais aqui, substância fundamental, uma pequena quantidade de fibras colágenas e mais raras ainda, fibras elásticas e reticulares. Então, aqui um corte de tecido conjuntivo mucoso mostrando fibroblastos e essa porção aqui esbranquiçada, bem esbranquiçada, a maior parte delas é de substância fundamental. Por isso que ela parece mais clarinha, devido à sua constituição em glicoproteínas e proteoglicanos. Onde eu encontro o tecido conjuntivo mucoso? Eu vou encontrar principalmente em regiões do cordão umbilical, na geleia de Wharton do cordão umbilical, que é o corte de cordão umbilical. Aqui nesse quadradinho eu estou ampliando, e aqui a gente pode observar numa ampliação maior a presença dos componentes. Mas aqui observe que a gente vê bem clarinho. Por que a gente vê bem clarinho? Porque tem muita substância fundamental e ela absorve o corante com menos afinidade que os outros componentes. E aqui, nessa figura mais ampliada, eu consigo observar aqui, ó, que nesse tecido conjuntivo mucoso eu tenho também fibroblastos, e fibras colágenas aqui, ó, nesse rosinha mais escuro. E esse esbranquiçado preenchendo todo esse espaço vago, eu tenho quem? A substância fundamental. Certo, gente? Então, essa foi a nossa aula de tecido conjuntivo. Obrigada, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam algo, anotem e a gente vai discutir as dúvidas de vocês nas nossas transmissões ao vivo.